Boa noite, queridos buscadores. Estamos começando agora aqui o 55º Conversando. E nesse momento eu estou convidando outros buscadores de si mesmos para que se juntem a nós nessa noite ótima de uma quinta-feira, de posse de mais um ministro no Supremo e de muitas coisas acontecendo nesse mundo de meu Deus, de nosso Deus. E eu estou aqui convidando alguns buscadores, né, para se juntar a nós, aqueles que tiverem e quiserem participar desse tema, né? Porque esse tema é um tema interessante, que é o feminino e seus condicionamentos. E eu tive o auxílio luxuoso de meu mestre Osho, a quem eu recorro sempre para tirar uma cartinha, para ele dar uma iluminação para esse grupo, para esse campo criado hoje. Nós estamos num campo sistêmico fenomenológico e é nesse campo que acontece o trabalho da Escola Exemplo Vivo. Palavras que andam, Ana Camargo. Ainda estou convidando aqui alguns buscadores para se juntarem a nós. Aqueles a quem chegar a mensagem, né? Porque a mensagem chega para aqueles que precisam da mensagem, né? É assim que acontece. Então já convidei alguns buscadores para se encontrar, para nos encontrarmos aqui, não é? E vamos ver os que aparecem, são convidados e chegam aqui ao 55º Conversando, né? Aparece um aviso aqui para mim, de que estão informando aos meus seguidores que eu iniciei um vídeo ao vivo e estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Então é esse o recado que o Instagram manda aqui para mim, não é? Bom, vamos falar um pouco aqui hoje da Escola Exemplo Vivo, que no mês de julho, no dia 10 de julho, completou 10 anos, né? Nesse dia, ou melhor, no dia 12, eu acho, foi 12, eu fiz um trabalho de comemoração da escola, do aniversário da escola, foi no dia 13, que era sobre os buscadores de si mesmos, né? O que é ser um buscador de si mesmo? Já que a escola começou como um encontro de buscadores e definimos nesse trabalho quem são esses buscadores, né? Aqueles que nós consideramos os buscadores de si mesmos. Eu estou observando aqui, ainda não estou vendo a Letícia entrar. E esse tema que foi feito no dia 13 foi um tema que nos deixou muito felizes, porque continuar uma escola por 10 anos é algo difícil nesse país, né? Porque requer força de vontade, requer tenacidade. Letícia Rigoli entrou. Que bom, Letícia, eu estava preocupada. Então, porque internet, gente, vocês sabem, tem os inesperados da internet, né? Então, nós ficamos bem satisfeitos de poder fazer essa comemoração. E agora iniciou-se mesmo o ano letivo da escola. E começamos hoje com o 55º Conversando. O feminino e seus condicionamentos. Era a minha intenção primeira fazer várias partes do feminino, mas em função de uma porção de acontecimentos
que estão aí na mídia, enfim, que fizeram muito eco aqui na minha cabeça, e eu resolvi falar sobre os condicionamentos femininos, né? E aí, na sequência, a gente vê o que vai fazer. Dando as notícias, então, nós temos hoje esse Conversando, e vamos ter no dia 19 o sábado presencial da escola. E esse sábado presencial, ele inclui o encontro, que é do projeto social, que custa R$60 para participar, precisa de inscrição prévia, feita com a própria Letícia Rigoli, depois ela vai colocar o telefone, e nesse dia do encontro, antes nós anunciávamos um tema previamente. Agora eu resolvi fazer uma mudança para atualizar, para deixar essa escola mais viva, cada vez mais viva. Então vai ser feito assim, o campo vai nos dizer exatamente qual é o tema que o campo quer que a gente pratique lá no dia 19. E aí, sobre esse tema que vai aparecer e vai surgir, da presença dos pescadores que estarão lá, não é? Nós vamos falar 1 hora e depois vamos constelar 1 hora. Então é um trabalho que começa às 10 horas da manhã e termina às 13 horas, né? Termina às 12, na verdade. 10 às 11, então, de 10 às 13. Tô boba aqui. 10 às 13. É porque é às 13 horas, então, o que acontece? Nós vamos falar sobre o tema e vamos também constelar. Todos, né? Mas com representantes de madeira, que é um tipo de trabalho que foi iniciado por Bert Hellinger, né? Bom, nós vamos fazer isso e depois de 13 às 19 nós fazemos o workshop de constelações familiares. E aí, esse é um trabalho para aqueles que querem constelar temas. Boa noite, Vida. Vida Criativa Ateliê. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, nós fazemos esse trabalho 1 vez por mês, em datas previamente divulgadas, né? E vocês recebem isso no Instagram, pelo Facebook, às vezes com um pouquinho de atraso, né? Mas sempre é anunciado o trabalho que nós vamos fazer. E esse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui, né, o Conversando, ele é muito importante porque ele começou com a pandemia em 2020, exatamente quando eu fechei o consultório presencial. E havia todo um apelo que eu falasse e fizesse live, né? E eu achei que live não comportava muito o que eu fazia, o meu trabalho, né? Então, começamos os encontros, os Conversando, né? Com temas da minha prática clínica, e sempre às quintas-feiras, às 19 horas, pelo Instagram. Esse trabalho começou com um pouco de resistência minha, mas depois eu vi que não era... Tudo que é resistência a gente tem mesmo que questionar, porque depois disso a Kátia Jorgensen, que trabalha com a minha mídia digital, teve uma ideia excelente que foi criar um canal para mim, Escola Exemplo Vivo, Ana Camargo, no YouTube, né? Então ela pegou todos os vídeos que eu fiz, alguns da pandemia e outros anteriores, e publicou. Então existe um canal do YouTube chamado Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo, que tem hoje 55 títulos, com esse que vai entrar lá hoje, né? Boa noite, Clara. Seja bem-vinda. Então será mais um título para o canal do YouTube. Isso é bom porque minha intenção sempre foi chegar em Roraima. Eu ainda vou conseguir chegar lá, mas enquanto eu não chego, eu espero que algumas pessoas possam recorrer aos títulos que estão lá, que são muitas vezes sobre a minha especialidade, onde tem muita coisa sobre feminino, sobre tudo que está se passando aí nesse momento crítico
Nossa Era, não é? E esses títulos estão lá, você pode ver os títulos. Boa noite, Helena. Você pode ver alguns títulos ou indicar para os amigos, ou simples. A vantagem é que eles não são editados, eles não são vídeos feitos para uma propaganda, eles são vídeos com o seu conteúdo, né? Então, cada um assiste o que quiser, quando quiser, recomenda para os amigos. Meus pacientes novos podem já me conhecer de lá, né? Podem entrar para ver qual é o trabalho que eu faço, qual é a pegada, o que eu falo, né? Como é que eu penso. E isso tem facilitado até bastante o meu trabalho, né? Bom, além disso, eu quero dizer que eu sempre recorro ao meu mestre Osho. Eu sou discípula do Osho desde 1900 antigamente, e eu sempre recorro a uma iluminação quando eu vou fazer um trabalho com grupo, né? E esse trabalho de hoje, a iluminação que veio para cá, eu vou ler para vocês, porque é uma iluminação que eu peço para o campo, para esse campo que se formou com a presença de vocês e a minha presença aqui. A certeza que nós temos um campo fenomenológico e que as pessoas que vêm para cá e entram nesse campo são partícipes também dos temas que se apresentam dentro do campo. Então eu vou ler, a carta se chama Condicionamento. Eu vou ver se eu coloco ela aqui, se eu consigo que vocês vejam essa carta. Eu acho que vou conseguir. Estou conseguindo, Letícia? Essa carta se chama Condicionamento. Tem um leão e umas ovelhas junto com o leão. Eu vou ler sobre isso. Condicionamento. A menos que você abandone a sua personalidade, boa noite, Dara, você não será capaz de encontrar a sua individualidade. A individualidade é dada pela existência. A personalidade é imposta pela sociedade. Personalidade é conveniência social. A sociedade não pode tolerar a individualidade, porque a individualidade não acompanhará o rebanho como uma ovelha. A individualidade tem a natureza do leão, e o leão move-se sozinho. As ovelhas estão sempre em rebanho, na esperança de que estar em grupo será aconchegante. Em meio à multidão, o indivíduo sente-se mais protegido, seguro. Se alguém atacar, na multidão há todas as possibilidades de você se salvar. Mas e estando só? Apenas os leões andam sós. Cada um de vocês nasceu leão, mas a sociedade está sempre condicionando, programando a mente de vocês como ovelhas. Ela lhes imprime uma personalidade agradável, simpática, muito conveniente e muito obediente. A sociedade quer escravos, não pessoas que sejam absolutamente dedicadas à liberdade. A sociedade quer escravos porque os interesses estabelecidos requerem obediência. Esta carta lembra uma antiga história zen a respeito de um leão que foi criado por ovelhas e pensava que era uma delas, até que um velho leão o capturou e o levou até um lago, onde lhe mostrou o seu próprio reflexo. Muitos de nós somos como esse leão. A imagem que temos de nós mesmos não advém da nossa própria vivência direta, mas da opinião dos outros. Uma personalidade imposta de fora substitui a individualidade que poderia ter se desenvolvido de dentro. Isso é muito importante, vou repetir. Uma personalidade imposta de fora
poderia ter se desenvolvido, substitui a individualidade que poderia ter se desenvolvido de dentro. Nós nos tornamos apenas mais uma ovelha no rebanho, incapazes de nos movermos livremente e inconscientes de seu próprio reflexo no lado, inconscientes da nossa própria verdadeira identidade. A inspiração da carta é a seguinte: é hora de dar uma olhadela no seu próprio reflexo no lago e de tomar a iniciativa de libertar-se do que quer que lhe tenha sido imposto como condicionamento pelos outros, com o objetivo de fazer você acreditar em qualquer coisa a seu respeito. Dance, corra, mexa-se, fale uma língua inexistente, tudo que for necessário para acordar o leão adormecido dentro de você. Com base nessa carta, eu inclusive fiz um ajuste no tema de hoje e ficou o feminino e seus condicionamentos. Bom, então, falando sobre isso, o que se passa? O que se passa é que nós, por uma porção de condicionamentos que nos são impostos, né, nós às vezes e muitas vezes deturpamos a nossa essência, a nossa chamada aqui individualidade, não é? Então essa individualidade ela fica completamente transformada, né, para que eu possa viver no meu mundo, sendo aceita no meu mundo, como mais uma ovelha, assim como diz o Osho aqui. Mas saindo da parte da força, do leão que tem a força, e da ovelha que em grupo se sente mais protegida, né? E eu não quero associar força ou não força ao feminino, não é meu desejo fazer essa associação. Eu quero lembrar que a fragilidade outorgada ao feminino nem sempre é verdadeira, não é? E a maior parte do tempo que nós vamos observando com a evolução das comunidades, dos grupos, é que essas mulheres, esse feminino, cada vez mostra mais o seu poder. Um poder intrínseco, um poder que é do feminino, né? É uma força específica, é uma força que não é só uma força bruta, mas ela é uma força lapidada por criatividade, por muita emoção, né? Por algum carinho, algum afeto. Então é uma força muito poderosa, porque ela se dá sem nós nos esforçarmos, sem nós fazermos nenhum esforço para que ela aconteça, não é? Ou seja, para você ter uma mulher guerreira e lutadora, você não precisa treiná-la para que ela seja isso. Naturalmente, no desempenho das suas coisas da vida, ela vai se mostrar naturalmente essa guerreira e essa lutadora. É claro que algumas pessoas tiveram que se moldar a coisas da vida que tornaram elas um pouco mais, não é? Empoderadas, um pouco mais sem escolha, né? Porque a questão é, se eu tenho escolha, eu posso exercer minha escolha, então eu sou mais forte, não é? E essa supremacia que acontece naturalmente, com toda a delicadeza possível, né? No outro dia eu estava vendo algo sobre o gentileza gera gentileza, né? E eu estava pensando como nem sempre, né, o padrão, nosso padrão feminino, fala de gentileza que gera gentileza, né? Que deveria ser para todo ser humano, não só para o feminino, mas também para o masculino, né? Mas eu quero trazer para o feminino a parte que vem com a docilidade ou com a possível arte da política inerente a esse feminino. Uma política inteligente, uma política criativa, que as nossas avós praticaram durante anos, e de repente chegou uma
uma geração que dizia, não, não, isso é ser fraco. Não, não é ser fraco, né? Isso é ser inteligente, é ter uma inteligência emocional que me leva a poder ser mais forte dentro do meu corpo feminino, notadamente o dito mais fraco, não é? Bom, e eu fui olhar no dicionário, eu gosto sempre de olhar no dicionário as palavras, porque nós vamos usando as palavras a trancos e barrancos e esquecemos da origem, né? E feminino vem de fêmea, vem de quem tem útero, de quem tem ovário, quem tem trompas, quem tem aparelho reprodutor feminino, né? Bom, isso está no dicionário. E na vida, o que está? O que aparece? Esse útero, essa capacidade de reprodução em todos os níveis das nossas vidas. No que nós praticamos, no que nós criamos, no que nós motivamos ou nos motivamos ou levamos alguém a se motivar, né? É claro que, assim como todo mundo, eu estou muito sensibilizada com todos os fatos, né, acontecidos. Eu sempre me interessei pelos temas femininos, eu sou da geração que foi rasgar sutiã e calcinha no meio da praça, né, e pagamos um preço por isso, mas o final da história é que não precisa rasgar sutiã e calcinha, né? Precisa apenas assumir a identidade, a individualidade fêmea em qualquer que seja o gênero. E aí vejam bem o que eu estou falando, parece um paradoxo, né? Em qualquer que seja o gênero, como eu quero me apresentar, com que individualidade? Uma individualidade feminina ou masculina, né? E isso faz com que eu possa me apresentar de uma maneira integral. Integral dentro do mundo, e não um mundo que foi escolhido para mim. Boa noite, W. Rosa, eu acho que é isso. Seja bem-vindo. Então, o que foi escolhido para mim, não é? O feminino comporta tantas questões que são interessantes, né? Como, por exemplo, os nossos adereços, como eu estou aqui, toda montada, como dizem, né? Como a gente fala, que está toda montada, né? Esse feminino monta, né? Pode ser montado, mas ele precisa, antes de qualquer coisa, ser uma verdade, né? E a verdade feminina passa por uma escolha de mostrar esse feminino de todas as maneiras e com a força possível, a força que nós temos, né? Essa força que nós temos que animar pela ânima da alma, e que nós temos que motivar pela presença no mundo. Ou seja, não adianta só dizer que é desse gênero ou daquele. É com que presença eu me coloco nesse mundo, né? Como um leão ou como uma ovelha, né? E eu não quero só ligar isso tudo a uma força física, ou a força do leão, né? O rei da floresta. Mas eu quero dizer que leoas também fazem muito estrago, né? Leoas também cuidam dos seus filhotes com muita força, não é? E todos nós que temos esse feminino, fêmea, útero dentro de nós, sabemos qual é a diferença. Quando desperta em nós esse feminino, que não precisa necessariamente ser um útero, né? Quando há o despertar de um feminino em qualquer ser, isso se mostra pujante, isso se mostra forte, isso se mostra belo, isso se mostra capaz de cuidar de outros, não é? E esse capaz de cuidar de outros, que vem pelo feminino e seus condicionamentos, é muito bom. E por que não? Não é? Por que não cuidar dos outros com o nosso feminino? Sendo qualquer gênero, voltando a deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo apologia de identidade de gênero.
Mas eu quero dizer que existe uma propositura, existe uma vontade. Eu quero me mostrar para o mundo assim, né? Com esse aspecto, com essa postura, com essa atitude feminina ou não, não é? E qualquer que seja a crítica ou o comentário, ou o que as pessoas pensam ou não pensam, não tem importância alguma, não é? O que tem importância mesmo é como eu me sinto dentro dessa minha individualidade. E que eu não cometa erros e enganos, né? De olhar no lago e não ver a ovelha que eu sou, e ver o leão, e eu não sou um leão. Da mesma forma que o leão olha e não vê a ovelha, porque ele não é uma ovelha, né? Então, falando sobre isso, eu quero tocar num ponto, né, no feminino e seus condicionamentos, que é o que nós estamos tratando hoje aqui, sobre a possibilidade que eu tenho de me reinventar, de me reprogramar, para usar uma coisa mais atual, talvez, né, para me reformular diante do mundo. Como eu faço isso, né? No outro dia eu estava querendo falar que era um paciente meu, ou melhor, era uma paciente minha e a sua mulher. Sim, porque ela é um casal lésbico, eles são um casal lésbico, e eu achei que, né, a minha paciente e sua mulher, né? Por que não a minha paciente e seu marido? Por que não a diferença, não é? Porque eu fui buscar o feminino dessa outra pessoa, né? E não fui buscar o papel. Mas quando eu vou buscar o papel, fica muito fácil de entender. Se eu trago para dentro da lei, marido, mulher, ou para as propostas religiosas, você fala marido, mulher, né? Mas se eu trago para um discurso mais descomprometido com isso, como é que eu vou falar? Que papel eu atribuo a quem é um casal lésbico, por exemplo, né? Então eu digo, é o marido dela e a pessoa vai ficar feliz? Ou eu digo, é a mulher dela e a pessoa vai ficar igualmente feliz? Se eu sair da proposta religiosa e legal, no sentido do regime de casamento do meu país, né? Se eu sair disso e entrar por um código mais leve, mais inteligente, né? Que seja nomear a pessoa pelo que ela é. É mulher, ela é a mulher dela, né? Se esse papel não é conveniente, mas não importa, são duas mulheres vivendo uma relação absolutamente possível e elogiável, né? Desde que ambas estejam muito felizes e vivam muito bem, que é o que a gente quer de todo casal, né? Eu trabalho muito com casal, então de todo casal e a todo casal, o que nós queremos mesmo é que eles fiquem muito felizes juntos, né? Então, se forem duas mulheres, ok, se forem dois homens, ok, né? E aí nós vamos lá pelo LGBTQIA+, e eu não sei mais onde vou botar mais uma letra, mas eu quero dizer que tudo é exercício humano, é exercício de uma atitude, de uma individualidade que é humana, que nós temos o direito de exercer, todos têm o direito de exercer, todos, todas e todes, né? Ainda não foi aceito pelo dicionário, né, da língua portuguesa o todos, mas esse é o caminho que algumas pessoas estão precisando usar para se autodefinir ou definir alguém das suas relações, né? Ou prestigiar um público dizendo, olha, eu entendo que vocês têm problemas e vocês estão aqui, ou não têm problemas, mas vocês estão aqui, eu não sei como me referir a vocês. Então, todas, todos e todes, né? Quando, na verdade, cada ser que está ali é um ser. Não precisa ser definido pelo seu gênero ou por sua sexualidade, né? Basta ser definido como um ser humano e aí fica tudo certo, né? Fica melhor, fica mais humanizado, mais leve e menos preconceituoso, né?
onde nós vimos também a questão dos condicionamentos aparecerem, né? Agora eu estou muito feliz porque eu venho dessa geração aí mais antiga, enfim, em que não era não, né? A gente achava que não era não e que a gente tinha que repetir isso, não é não, para que uma pessoa pudesse entender o meu próprio desejo, o próprio desejo de qualquer mulher, né? Mas isso voltou com muita força num país pobre, de terceiro mundo como é o nosso país, né? E com muita ignorância permeando as questões, né, de casais, as questões das relações humanas, em que os indivíduos acham que porque são um casal, né, são donos e proprietários do outro. E onde isso esbarra e acaba esbarrando mais no lado dito mais fraco, não é? Aquele que muitas das vezes tem que se submeter a um lar abusivo, né, que pratica bullying, que pratica constrangimento, e eu preciso me submeter àquilo, e aquilo ali é o que eu vivo, né? Eu trato muito de questões de sexualidade e também de práticas abusivas, né, práticas de assédio. E quando nós ampliamos esses conceitos de abuso, assédio e bullying para tudo que nós podemos olhar, nós vamos vendo quanto assédio, quanto bullying, quanto constrangimento também acontece, não é só no terreno sexual, mas no terreno emocional, dentro das nossas famílias, das nossas casas, dentro das nossas empresas, e como isso pode muitas vezes se transformar numa tragédia, né, em que o lado mais fraco, o lado feminino mais fraco, dito mais fraco, é penalizado, né? E reparem que essa penalização ela está cada vez mais brutal, porque quando você sai de tiro, que é simplesmente pô, e você passa para a faca, não é? Uma vez conversando com um legista, ele falando: Ana, você tem noção da força que tem que ser feita para você cravar mesmo uma faca num corpo? É muita força. Então, quando eu pego e cravo, né, uma faca 10 vezes numa mulher, eu estou colocando toda a minha raiva dela e do mundo naquela faca. Bom, isso é algo de condicionamento? Isso tem a ver com o seu tema, Ana Camargo? Claro que tem. Porque é o feminino que às vezes não consegue reagir, até por fragilidade física mesmo, e que acaba sendo a vítima de um protesto horrível, machista, homofóbico, como esse que eu estou tentando citar aqui, né? Então, na verdade, o que nós observamos é que muitas mulheres vêm sendo mortas, né? Vêm sendo penalizadas por serem mulheres, por terem os seus condicionamentos femininos visíveis, né? Visíveis aos homens. E eu acho muito interessante quando dizem: mas se ela não tivesse com aquela saia curta, mas se ela não tivesse toda arrumada, será que ela chamaria atenção? Ou ela fez isso para chamar atenção e agora está reclamando porque levou uma facada, não é? Esse é um raciocínio tão simplório, tão abjeto, tão pequeno, não é? Porque, na verdade, isso é o que nós estamos mostrando para o externo. Quando uma mulher se arruma, né, bota brinco, se produz, se maqueia, vai para a rua, vai para onde tiver que ir, vai para onde quiser, ela vai como ela quer, ela se coloca e pode e deve se colocar como ela tiver vontade, porque ela é dona da própria individualidade. E aí ela abandona a tal personalidade que o Osho cita logo no início. A menos que você abandone a sua personalidade, você não será capaz de encontrar a sua individualidade. A individualidade é dada pela existência. A personalidade é imposta pela sociedade. Personalidade é conveniência social.
Então vai para aqueles parâmetros que dizem que tá vestida assim, então uma puta. Tá vestida assim, não, então uma pessoa decente, não é? E essa mulher que está vestida como mulher decente não disse não. Não, ela mostra que ela é não. Não é verdade. Isso é um tempo, né, que foi passado e que nós não podemos acreditar que ele continua existindo. Boa noite, Cia Henrique. Né? Nós não podemos acreditar que esse tempo ainda exista. Que a forma como eu me arrumo, a forma como eu me coloco, como me visto, como eu falo, não é? É definidor da minha moral, da minha decência, ou do que eu quero ou o que eu não quero, não é? Então agora tivemos o maior absurdo, eu quero trazer esse caso, porque é recente, foi essa semana, né? Em que aquela mulher, saindo de uma balada, ok? Direito dela, todo mundo sai de onde quiser sair, saiu de madrugada, os amigos colocaram ela num Uber, não é? Botou, um deles viu, inclusive fez a localização para ficar acompanhando, e quando ela chegou lá no local da casa dela, na calçada da casa dela, ela não conseguiu sair do carro. Aí o motorista pediu ajuda a um motoboy, sei lá, que ia passando, alguém, e pegaram a mulher e botaram encostada num poste, não é? Aí ele foi chamar quem estava dentro da casa, foi chamar, ninguém atendia, e aí ele deixou a mulher lá. Pô, essa mulher ficou lá, e isso agora é uma discussão bem forte, né? Por que você deixa uma mulher assim lá, quando tem também uma discussão anterior, como é que eu, né, saio tão desprotegida assim, né, então eu vou para minha balada, eu bebo mais, né, eu fico impotente, mas os meus amigos também me botaram no carro. Ou seja, é um festival de erros em cima de erros, né, até que vem o maior erro, que é o indivíduo passa, pega, bota no ombro. Gente, parece uma coisa de filme de época medieval. Bota a mulher no ombro assim, leva, estupra e depois vai embora, não é? E vai embora sem o menor problema, sendo filmado pelas câmeras. Tem uma então que ele olha para a câmera assim, como quem diz, estou aqui, é isso aí. Então, esse tipo de situação mostra que não é só uma personalidade, né, que apresenta ali, é uma individualidade que não se assumiu enquanto individualidade. Fala, Letícia. Você entrou aqui, Ana. Não sei, Letícia, acho que ia falar alguma coisa. Bom, e o nosso tema ainda é o feminino e os seus condicionamentos. Então, vejam que num relato como esse, né, existem tantos condicionamentos que fica quase difícil da gente enumerar. Quantos condicionamentos, né? Os amigos que acharam que era possível, o amigo que achou que era suficiente chamar o Uber, o amigo que viu que eu não estava bem, mas deixou eu sair assim mesmo, não é? Olha os condicionamentos. Imaginando que ela iria dar conta, mas ela não deu. Então, esses condicionamentos todos estão acontecendo em nome do que eu penso que é possível para aquele outro ser. Quando, na verdade, aquele era um ser que estava, né, possuído lá pelo álcool, enfim, sem capacidade nenhuma de reagir, de fazer algo que fosse uma reação boa para ela mesma, né? Não conseguiu cuidar dela mesma. Mas ela não é um exemplo de todas as mulheres que não conseguem cuidar de si mesmas, né? Porque tem as mulheres que dizem não e ainda assim são estupradas e violentadas. Eu sabia que eu iria falar desse tema, porque isso é algo que eu vejo acontecer na minha clínica há muitos anos mesmo. Ou seja, mulheres, né, que
não percebem ou não sabem o tamanho que elas têm, o tamanho que elas têm e a exuberância que elas têm como individualidade, né? Como força, como personalidade, sim, porque trabalha em função do mundo externo, mas a sua individualidade é imensa, não é? E ela pode se apresentar de muitas maneiras, Então, o feminino e seus condicionamentos, temos também os condicionamentos que são bons, não é? Que mostram que essas mulheres, nós mulheres, todas as mulheres, todas, né? Todas as pessoas que têm essa alma feminina, né? Podem conviver muito bem, exercitando essa alma feminina, deixando ela presente, deixando ela visível, né? Então, quando a gente entra no agora me enrolei toda. Não, quando eu quero falar só do L, né? Quando a gente entra nesse mundo, que a gente vê quantas mulheres maravilhosas, incríveis, inteligentes, né? Que apenas exercem um outro tipo de desejo sexual, mas são mulheres fantásticas, né? E não precisam ser só as mulheres que se mostram como mulheres, são mulheres cuja alma, né, esse feminino está na alma. Bom, o Bert Hellinger, aliás, eu quero falar sobre algo que está acontecendo, sobre constelação familiar, não é? Uma cientista famosa aí da época da pandemia escreveu um livro chamado Que Bobagem. Aliás, eu disse que eu não ia falar o nome do livro para não dar ibope para ela. Falando sobre pseudociências. E eu vi uma entrevista dessa mulher na televisão, falando que escreveu esse livro com o marido dela, que mora no Brasil, ela está nos Estados Unidos, e que eles já tinham esse sonho há muito tempo, de desmistificar as pseudociências. Então eles fizeram cada capítulo dedicado a uma pseudociência. E aí, eu sabia que a constelação estava envolvida, mas quando ela falou também que a homeopatia estava envolvida, eu disse, gente, meu Deus, Hahnemann, né? Criador da homeopatia pluralista, né? E uma homeopatia que cura tantas pessoas, né? Sendo envolvido por esse tipo de análise. Ok, método científico, nem tudo pode ser comprovado pelo método científico, mas não quer dizer que não seja verdade. Mas ela depois ainda bota um subtítulo, que esse eu esqueci mesmo, né? Até a Letícia leu para mim, mas eu esqueci porque é horrível, porque fala de preconceito, né? Porque remédio bom é remédio que cura, remédio bom é o que faz bem, remédio bom é aquele que eu tomo, eu preciso tomar, tomo e fico melhor, não é? Agora mesmo eu estou com um paciente começando a fazer hemodiálise, uma pessoa jovem, e que no início não estava muito conformada com essa realidade, porque realmente é uma realidade dura. Mas o que nós estamos todos falando para ele, a família e todos, né, é que ele tem um remédio para tomar, ele tem a hemodiálise para fazer, não é? Então, quando a pessoa está nessa situação, eu vivi isso com o câncer, e cada vez que eu ia para a aplicação da minha quimioterapia, eu ficava pensando, graças a Deus, né? Tem esse remedinho para eu tomar aqui que vai melhorar a minha vida, não é? Então, quando a gente fala em crença e fé, em determinado tipo de tratamento que alguma pessoa usa dele, né? Faz uso dele, teria que ter mais cuidado, né? E por ser uma cientista importante, deveria ter mais cuidado ao se pronunciar sobre algumas outras coisas e qual é o impacto, né, que essa fala faz nas pessoas que estão usando aqueles recursos. No meu caso, eu vou falar da constelação, mas posso falar da homeopatia, posso falar de tantas outras práticas. Eu não comprei o livro e não vou comprar, porque não vou dar dinheiro para essa pessoa que entra chutando a porta
da crença de uma porção de pessoas que dependem desse tipo de tratamento. E faz isso com tanta displicência, né? Na entrevista, já que ela usou preconceito, eu vou usar também. Ela parecia uma deslumbrada, sabe? Falando na televisão sobre uma coisa que ela e o marido estavam denunciando e que sempre quiseram denunciar e passava um gato assim na frente dela, que ela tem gato, passava um gato e tal. Ou seja, é uma forma de você se apresentar com a sua personalidade, né? Já que estamos falando dentro do condicionamento do Osho. A personalidade é que está se apresentando, não é a individualidade, porque a individualidade pensaria, bom, e pessoas que estão fazendo uso de alguma dessas práticas como última alternativa, né, por não terem mais alternativa dentro da medicina tradicional, porque o que você fala para elas quando você diz isso? Que bobagem, não é? Bobagem é você não ter noção de quem você atinge quando você fala determinadas coisas. Bom, falando sobre a constelação, que eu sei que é citada no livro, o que eu posso dizer a vocês é que eu sou consteladora há mais de 15 anos, que eu fiz uma formação, muitas formações bastante sérias e muitas caras, porque era uma novidade, né? Fiz com Bert Hellinger 2 avançadas, fiz com Peter Spelter, meu professor de sempre, com a Tsuyogo Spelter, e muitas formações me deixaram no lugar de poder ser uma consteladora séria, não é? Quer dizer, na verdade você tem pessoas sérias e não sérias em todos os lugares, mas eu vou falar então da minha parte. Então a constelação sistêmica fenomenológica, que é com essa que eu trabalho, ela apresenta resultados. E por que eu me tornei uma consteladora? Porque na época que eu fui fazer a primeira formação, eu estava vivendo uma situação em minha vida muito, muito complicada. Eu já tinha minha metodologia para doenças crônicas chamada Exemplo Vivo, que existe até hoje, que eu uso, não é? Para doenças crônicas de mais variadas espécies. E o que aconteceu é que muitas coisas que eu estava vivendo, que eram muito quase perto do insolúvel, se resolveram. E eu atribuí realmente, eu não sou uma pessoa crente em qualquer coisa, né? Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? Mas eu vi que resolveu na minha vida. E assim, depois de 3 anos me tratando com a constelação, né? Eu resolvi realmente dizer que eu era uma consteladora. Levou muito tempo, levou uns 6 anos para eu dizer que eu era uma consteladora, né? Hoje eu digo isso facilmente, digo para as pessoas que a constelação funciona, que a constelação, boa noite, DS Priscila, acho que é Priscila, DS Espíndola. É porque eu estou lendo, gente, vocês desculpem, sem óculos, tá? Mas se eu botar o óculos talvez melhore, né, Ana? Por que você não bota? DS Pínola, tá? Às vezes são os nomes que vocês usam na internet, eu acabo não conseguindo ler muito bem. Seja bem-vindo. Então, a constelação funciona. E eu digo que o remédio bom é remédio que funciona. Não adianta ser homeopático, alopático, né? O espínola, tá certo? Não adianta ser de qualquer tipo e não funcionar, não é? E você não ter um médico que prescreva ok, e você não ter um constelador que faça o seu trabalho ok, né? E assim nós vamos, massoterapeuta também que faça o seu trabalho certo, que tem que ser feito. Então, onde fica o certo e onde fica o errado? Não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona, não é? Se para chegar aquilo ali, aquele médico homeopata levou 200 anos da sua experiência, 6 anos, uma residência e tal, e ainda fez, né, pós-graduação, doutorado e tudo, onde é que ele, se ele usa esse talento todo, usa todo esse conhecimento, ele está
usando com um propósito. Ninguém faz um trabalho tão grande desse tipo para não ter um propósito de melhora do seu paciente, não é? Bom, você está chegando, Espíndola, e eu estou terminando aqui o nosso Conversando de hoje, né? Mas aproveito para convidar todo mundo para o próximo Conversando, que é daqui a 15 dias. Os Conversandos são sempre de 15 em 15 dias. Então o próximo vai ser no dia 17 de agosto. Né? E nós vamos dar a vocês o título e qual vai ser o tema, né, durante a semana que vem, enfim, para que vocês se programem para estarem aqui conosco nessa noite de quinta-feira no Instagram. Então eu quero agradecer a presença dos que estiveram aqui, quero dizer que esse vídeo ele fica no Instagram, mas ele vai também para o canal do YouTube Ana Camargo Escola Exemplo Vivo. Então aqueles que não pegaram o início podem ir lá para o início e ver no YouTube, né? Que vai ficar por lá. É um vídeo sem edição, sem nada pretensioso, mas é um vídeo desse momento nosso aqui nesse campo sistêmico fenomenológico formado por mim e por todos vocês que vieram aqui. Então eu quero deixar um alô para vocês, né? E convidar também para o dia 19, quem sabe vocês estarem presencialmente lá no encontro, né, que funciona na Rua Desembargador Isidro 18. Né? As inscrições são com a Letícia Rígolo, que é a nossa organizadora, graças a Deus. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até lá. Até a próxima oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.